Mano, hoje é uma enquete diferente, hein, torcida brasileira? Mais Diferente. filosófica, hein? Tem um fundo, tem rivalidade luso-brasileira, né, em jogo, né? Primeiro quer dizer o seguinte: o São Paulo tem que se vangloriar que vai ser o recorde. Claro, eu lá no Jurite Coutinho, se a gente bota 1.000 arquibancadas, 10.000 cada uma, a gente entra para a lista dos jogos do estádio com um faturamento incrível. Ao preço que está a coisa, isso não é feito nenhum. Pelo contrário, devia se envergonhar, inclusive, do preço. Não se envergonhar, mas lamentar que, né? A gente sabe. Olha, o Vitor Pereira, ele talvez seja até um bom técnico, não deu tempo dele mostrar aqui no futebol brasileiro se é ou se não é, tem um currículo fora do Brasil e tal. Mas ele não é muito bom. Aliás, os técnicos portugueses, de modo geral, que tem alguns têm feito bons trabalhos, está aí o nosso Abel Ferreira, né, campeoníssimo. O Luiz Castro também fez um bom trabalho, a gente não pode negar. Mas eles não são muito bons de entrevistas. Assim como alguns nossos também não ficam atrás. O Luxemburgo, o professor está aí para entrar na lista dos grandes entrevistadores, né? Grandes entrevistas pós-jogo. Né? A dele tinha uma coisa que me deixou muito constrangido quando ele era técnico, foi quando ele falou: "Você sabe quanto eu ganho? Quanto eu tenho no banco?" Achei uma arrogância. Eu não sei se ele era técnico do Corinthians, eu acho que na época do Corinthians, se eu não me Do engano. Corinthians. Do Corinthians. E agora vem com essa. Olha, a má educação no futebol é mundial. É mundial. O futebol é um reduto de gente muito mal educada. Jogador, dirigente, jornalista, torcedor, tudo. Não é um reduto de damas da antiga Socila, do pessoal das moças que estudaram no Sion, dos torcedores que estudaram lá no São Bento, debaixo de chicote, ou nos colégios militares, batendo continência para os superiores. Não. Futebol é isso aí, é um esporte do povo. Né? Os jogadores são de uma camada, geralmente, uma camada inferior da sociedade, infelizmente, e ali vão atrás de um lugar ao sol, de uma vida melhor. A formação dos treinadores, geralmente ex-jogadores. Os dirigentes são geralmente de uma laia de gente terrível, que se aproveita no futebol para talvez alcançar um projeto político, sabe? O jornalismo esportivo também é reduto de gente de quinta categoria, sabe? Gente metida engraçadinha, gente preconceituosa, que acha que faz jornalismo, não faz jornalismo coisa nenhuma, o jornalismo está muito distante do que eles acham que fazem. Então, juntando tudo isso, botando no liquidificador, talvez até ele tenha razão. Só que não é privilégio no futebol brasileiro. Tenho certeza que em Portugal é a mesma coisa, que na Itália é a mesma coisa, na Espanha é a mesma coisa, sabe? Então, não sei a troco de quê que ele falou isso. Não sei a troco de quê. E talvez vai se vingar um pouco, porque ele foi maltratado na saída, né? Ficou aqui. O caso mais divulgado, que virou meme, foi aquela história da sogra. Ele foi infeliz na saída dele indo para o Corinthians. Talvez se ele tivesse ficado no Corinthians, tivesse tempo de fazer um bom trabalho. Sei lá, eu acho que ele, mais uma vez, derrapou por besteira, por besteira. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Juca. Mas aí eu não respondi a você enquete. Não respondeu, eu achei estranho até. Eu também achei. Tá vendo? A enquete, pô, você consegue? Agora que eu fiz esse introito todo aí, eu cheguei à conclusão, eu votei em quem? Pode repetir a pergunta, por favor, colega? O Vitor Pereira tem razão em dizer que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação? Sim ou não? Aí que é difícil. Não. Porque tem tanta coisa ruim no futebol brasileiro que a gente tem que esmiuçar, que eu falei um pouco nesse introito, o dirigente, o jogador, a torcida, não sei o quê, a autoridade, que não. Tem muita coisa pior do que isso. Essa é a magia da enquete, entendeu? A pessoa tem que pensar... Não fica elogiando muito não, que a gente vai detonar os pouquinhos. Vamos estraçalhá-la durante o programa. Juca, bom dia, boa tarde, boa noite, hein?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muitos temas, hein, hoje. Muitos temas, rico. Falta de futebol faz com que a gente tenha que ser muito criativo, né, na pauta. Isso. Eu diria que ele não tem razão, porque a pior coisa do futebol brasileiro é a cartolagem brasileira, com raríssimas exceções. A falta de educação é verdadeira, mas é como disse o Zé Trajano, não é um monopólio brasileiro. De mais a mais, eu diria que se há alguém que deveria ficar quieto no seu canto ao querer dar aulas ou fazer pregações educacionais, é exatamente o senhor Vitor Pereira, que saiu do Brasil com fama de não ser exatamente um grande treinador e de ser um grande mentiroso. Alguém que saiu de um clube para o outro, dando a justificativa que ele deu, absolutamente desnecessária, porque o contrato dele já havia terminado. Apenas quis, e tem todos os motivos e razões para fazer a troca. Trocar um Flamengo vitorioso por um Corinthians derrotado. Trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. Tudo isso faz sentido. Não precisava meter a sogra no meio. Ficou com fama de mentiroso. E mentirosos não dão aula. Mentirosos se recolhem ao seu canto. Então, eu diria que ele erra no diagnóstico e erra na atitude, porque ele não está autorizado a dar aulas para coisa alguma e para ninguém. Agora, que nós somos um povo mal educado, nós somos, né? Até pelo fato de que, infelizmente, nossos colonizadores não tiveram a menor preocupação, por exemplo, né, com o sistema educacional brasileiro. Basta dizer que a primeira universidade federal brasileira é a Universidade Nacional do Rio de Janeiro, de 1920, já na Primeira República. Né? Durante o tempo do Império, nada. Paraguai já tinha universidade, São Domingos já tinha universidade, uma porção de lugares na América já tinha universidades e nós não tínhamos, que os portugueses não trataram de fundá-las. Então é melhor ele realmente pôr o rabinho entre as pernas e parar de ser assim tão professoral, porque ele não tem moral para tudo isso. Agora, olha, eu quero saudar aqui, né, esse fim de semana sem campeonato brasileiro, porque permitiu que eu visse basquete desde a madrugada. Parabéns à Alemanha, campeã mundial, surpreendentemente, ganhando da Sérvia na final. Né? Permitiu que pudesse ver os 2 jogos finais da US Open, tanto a Coco, a menina americana, brilhante, campeã no feminino, quanto, mais uma vez, o antivacina Djokovic deu um show. Enfim, tivemos grandes momentos no esporte mundial que, se o Campeonato Brasileiro tivesse correndo, não teria podido ver com a atenção que vi. O âncora, curiosamente, você vê que o Juca não cita o surf. Eu pensei que ele fosse um amante, um praticante do surf. Também tem teve, um perfil, inclusive, né? De ser um praticante do surf. Ele não cita o Campeonato Mundial de Rugby. Eu pensei também que ele tem todo o físico de role de ser um jogador de rugby, né? Ele não cita a NFL, que começou, também imaginei que ele fosse praticante, porque ele é parrudo como jogadores da NFL. Né? Então deixou de lado isso aí. Não citei as brabas, para que você cite. Mas as brabas serão um comentário à parte, porque foi muito bonito, que legal. Estádio lotado. Ao contrário do primeiro jogo, que foi horroroso, esse foi muito bom.